convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, Deus, Ele é amor. Deus é amor é apenas um dos atributos de Deus. Mas Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é amigo. Deus, Ele é santo, né? Então, os atributos de Deus são muitos. Não é só amor. Mas tem uma coisa que também, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, né? Então, veja bem, se eu botar na minha cabeça que Deus é fogo consumidor e esquecer do resto dos outros atributos de Deus, eu vou ficar louco, vou ficar atormentado, vou me matar. Porque Deus é fogo consumidor e eu estou baseado numa verdade. É uma verdade absoluta, Deus é fogo consumidor. Mas se eu me deparar com essa verdade, com esse atributo de Deus e me esquecer dos outros, eu vou ficar desesperado, vou ou não vou? Não posso. Eu tenho que olhar, ver, não, Deus é fogo consumidor, isso é verdade. Mas também é verdade que Ele é amor. Também é verdade que Ele é misericórdia, entendeu? E por outro lado, eu não posso olhar para esse atributo de Deus do amor e esquecer do resto e achar que Ele é só amor. Nós temos que equilibrar isso. Tem que ter uma harmonia entre todos os atributos de Deus, né? Tem que ter uma harmonia. As pessoas, muitos, né, não creem no inferno. Mas não crer no inferno já é um inferno. Não existir inferno já é um inferno, né? Pensou se não existisse lei, não existisse punição, já seria a maior punição a todo ser humano seria não existir punição. A gente já nem, eu acho que nem existia mais, já tinha se matado tudo. Verdade ou não é? Acho que a maior punição que poderia haver é não existir punição. Porque não existiria uma punição organizada, sistematizada, que viesse das autoridades, mas existia uma punição entre o povo mesmo, eles se matariam um ao outro. É igual a história da pena de morte, né? Diz que no Brasil não tem pena de morte, né? É a maior besteira que já falaram em toda a vida, que no Brasil não tem pena de morte. Todo dia de manhã, de tarde, de noite, não passa um minuto, quase, eu acho que no Brasil. Não, um minuto é muito, acho, mas não passa uma hora sem alguém decretar a pena de morte. Eu te declaro, você vai morrer agora. Interessa se é pai de família, eu sou bandido e eu vou te matar. Pena de morte tem todo dia, né? Tem todo dia. Mas vamos ler o texto aqui, preste bem atenção. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. Desejava comer das migalhas que lhe caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio a outros tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. A pergunta que às vezes me fazem é: pastor, o senhor acredita mesmo que lá no inferno é fogo mesmo, real? Eu creio que é pior. Porque o fogo é só um símbolo. O símbolo sempre é menor do que aquilo que ele representa, né? Eu creio que não deve ser fogo desse fogo que a gente conhece. Deve ser algo muito pior, porque isso aí é um símbolo, né? Então deve ser algo muito pior. E o céu é o inverso, é a mesma coisa. Você acredita mesmo que as ruas de lá são de ouro, de cristal? Né? Não. Mas a Bíblia diz que elas são de ouro e de cristal. Mas é só um símbolo.
o que elas são mesmo, o ouro e cristal derrete não, mas ele gasta, com o tempo fica velho, né? Então, é só um símbolo. O que as ruas lá é algo muito maior, muito mais brilhante, muito melhor do que o ouro e do cristal, né? Então, olha a situação aqui do sofrimento desse rico. Abraão, porém, disse: lembra-te de que em tua vida recebestes bem, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora aqui está consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam nem e daí passar para nós. Não tem negócio de purgatório, não, irmãos. Não tem. Depois que morreu, não tem mais como sair de lá. Então ele disse: eu te imploro, pai Abraão, mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés, nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Né? Então, na verdade, irmãos, é um texto assim, né? É bem esclarecedor, né? É um texto bem esclarecedor. Ele quase que nem precisa explicar muito, né? E o maior problema é que as pessoas, né, sua grande maioria e os próprios cristãos, né, entendem que Jesus veio a esse mundo para salvar o corpo, né? Para nos salvar dos males deste mundo, né? Tipo, Jesus morreu na cruz para que eu fique rico, que eu não seja pobre, né? Jesus morreu na cruz para que eu não seja doente, para curar minhas enfermidades. Jesus morreu na cruz para expulsar os demônios. Jesus morreu na cruz para me dar uma vida confortável aqui nesse mundo, né? Muitas vezes nos púlpitos não é falado de maneira explícita: Jesus morreu na cruz para me dar uma vida confortável neste mundo. Mas em outras palavras, é isso que dá a entender, que ele morreu na cruz para me dar uma vida confortável nesse mundo, porque não me falte dinheiro, porque eu tenha uma família bonita, para que eu não tenha nenhum tipo de enfermidade, e todas as dificuldades e todas as lutas sejam eliminadas ou, no mínimo, né, bastante diminuídas, né? Só que Jesus não veio para salvar nosso corpo, ele veio para salvar nossa alma, né? Ele morreu na cruz para nos salvar do inferno, porque esse corpo não tem salvação, né? Esse corpo não tem salvação, ele vai ter que morrer, porque ele não tem salvação, né? Então a vida aqui nesse mundo é sofrimento mesmo, não tem como você fugir do sofrimento, não tem como você fugir. Vai ter dificuldade financeira, vai ter problema no casamento, vai ter problema com os filhos, vai ter problema com os bandidos que vão atravessar o seu caminho, você vai ser assaltado um dia, nem todos, mas um outro é assaltado, nem todos têm o mesmo problema, mas, né, problemas aqui nesse mundo acho que é a única coisa que não vai faltar. Dificuldade, sofrimento, luta, é o que não vai faltar, né? Mas Jesus, ele não veio para nos salvar dessas coisas, ele veio para nos salvar do inferno, ele veio para salvar a nossa alma, né? Ele veio para salvar a nossa alma. E, irmãos, existe, né, até entre os cristãos, que se dizem cristãos, né? Até entre os que se dizem cristãos, e não são poucos não, viu? Que dizem que, tem aqueles que dizem que o inferno é aqui mesmo, né? Tem aqueles que dizem que o inferno não existe, e tem aqueles que dizem que o inferno é aqui mesmo.
E como eu digo sempre que toda heresia sempre tem um fundo de verdade, irmãos, o inferno não é aqui, mas dá para admitir que ele já começa aqui, né? Ele já começa aqui, né? E principalmente os ímpios, eles experimentam um pouquinho do inferno aqui já. Ah, o ímpio lá morreu, era podre de rico. Mas o fato de ele ser rico não significa que ele não estava vivendo já um pouquinho do inferno, né? Porque o problema, muitas vezes, não é de acordo com o que se vê, o que está no exterior, é o que está lá dentro. A gente vê tanto rico aí, parece que os ricos se suicidam mais do que os pobres, viu? Isso é estatística, né? É mais filho de rico, né? Inclusive que se suicida são mais jovens, e são mais jovens filhos de rico. Não são jovens filhos de pobre, não. Né? A estatística, isso é estatística, né? E então, mas alguns dizem que essa história de que o inferno ele já é aqui, irmãos, a maldade desse mundo, ela é um pouquinho maior do que você imagina, viu? Né? E a própria maldade do nosso coração também, do seu coração, ela é maior do que você imagina, porque você não conhece, o nosso coração é enganoso. A gente até pensa que a gente é meio bonzinho, viu? Mas é que o coração da gente, ele nos engana. Entendeu? Mas a maldade nesse mundo, ela é tão terrível, né? Que alguns dizem que essa história de que o inferno, começou essa história de que o inferno é aqui, é por causa de, em Israel, existia um vale lá, né? Que a Bíblia que diz que é o Vale de Rinom, ou Geena. Ele tem esses dois nomes porque um é originário do grego e o outro é do hebraico, entendeu? Rinom ou Geena, que em português significa inferno, né? E daí vem a ideia de que o inferno é aqui, porque esse tal de inferno ele era real e era lá em Israel. E esse lugar existe até hoje, né? Que é o Vale de Rinom, também chamado de Geena. Então, por que esse lugar é chamado de inferno? Né? Esse lugar é chamado de inferno. É interessante a localização dele, né? Porque esse vale bem próximo ao vale, assim, tem uma montanha, né? E foi nesse monte que Abraão subiu para sacrificar Isaac. Esse vale, ele também ficou conhecido como o lixão de Israel, né? Lixão de Israel. Lá eles colocavam todo tipo de lixo, todo tipo de lixo. E também, além do lixo, eles colocavam também pessoas que morriam, que não tinham sepultura, né? Eles colocavam lá também, né? E tudo era botado fogo, né? E eles jogavam enxofre para o fogo se manter aceso, e o fogo não parava de queimar. E a Bíblia cita várias passagens sobre, né, que o inferno, o fogo, ele estava se baseando lá né, o símbolo de lá. E lógico que o inferno, né, bíblico, que a Bíblia fala, eu vou ler, inclusive hoje não vou ler, o único texto que vou ler é esse daí, mas domingo que vem, no outro domingo, eu vou ler vários textos, né? São dezenas e dezenas de textos que são muito claros, que existe o céu e existe o inferno, uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Mas tem gente que quer acreditar que o inferno é aqui, né? E outros acreditam que não tem. Tá, nós acreditamos que o inferno existe, o céu existe, porque não tem como, se você acredita na Bíblia, não tem como você não acreditar que o inferno existe, né? Ou você acredita que o inferno existe, ou você nega toda a Bíblia, né? Então, alguns dizem que é por causa desse tal de inferno, desse tal de Geena lá, né? Desse vale do Rinom, que as pessoas falam que é o inferno. Esse lugar lá era jogado todo tipo de lixo, todo tipo de animais, resto de animal inteiro, tudo era botado lá e botado fogo.
O fogo não parava, porque toda Israel levava esse lixo lá. Então, o tempo todo tinha gente jogando lixo ali. E esse fogo ele não parava. E além disso tinha um enxofre, né, que é para ele não parar mesmo esse fogo. Agora, a coisa mais chocante, que você vai, né, vai ficar bastante chocado, é que é o seguinte: nesse vale, nesse inferno aí, nesse vale de Rinom, também chamado de Guiena, né? Nesse lugar ali, eles sacrificavam pessoas, vidas, crianças principalmente para o deus Moloque, né? O rei Manassés parece que era um dos que sacrificou bastante crianças ali, né? Enfim, muitos os povos pagãos, né? Quem começou isso não foi o povo de Israel, né? Me parece que foram os cananeus que começou com essa prática. Só que o povo de Israel ia lá ver, ia participar, e depois começou a não só ver, não só participar com os olhos, começou a praticar também a mesma prática, né? Então, mas essa é uma prática mais usada pelos cananeus e outros povos lá, mas não só os cananeus, outros povos, né? Sem ser o povo de Israel. Então eles sacrificavam crianças, né? E ofereciam para o Deus, cada um para o seu Deus, principalmente esse tal do Deus Moloque aí, né? Mas para muitos outros deuses, cada um tinha o seu Deus e eu lhe oferecia. Então, ali em cima está o monte, onde Abraão ia sacrificar Isaac. Então imaginamos, não tem como eu não imaginar, que eles estavam baseados no que Abraão fez, né? Se Abraão ofereceu o seu filho, né, e sacrificar o seu filho para o seu Deus, nós vamos sacrificar os nossos filhos para o nosso Deus, né? Só que tem uma coisa, tem um detalhe. Deus, quando ele diz, o anjo segura a mão de Abraão e fala, não precisa sacrificar, aí Deus está mandando uma mensagem clara: não quero que sacrifiquem seus filhos, eu quero que me temam. Isso aqui é um teste, para ver se Abraão me teme mesmo, para ver se ele me ama mesmo, para ver se ele confia, porque eu não quero que mate seus filhos, que ofereçam seus filhos para mim. Ali o recado está bem claro, né? Mas a pessoa, quando quer servir a Deus, quando quer fazer as coisas de Deus, sem ter Deus e tendo o diabo no corpo, aí as atrocidades são as maiores possíveis, né? E aí não pense que era uma, duas ou três crianças, eram muitas crianças, né? Eram muitas crianças que eram sacrificadas neste lugar, muitas. Por isso esse lugar também é chamado de inferno. Inferno, literalmente, né? Esse lugar ainda existe lá. Só que hoje, né, esse lugar é o mesmo, né? Que tem hora que dá branco. Me dá uma raiva. Judas. Esse lugar é o mesmo que Judas foi se enforcar, né? E o campo que eles compraram com as 30 moedas de prata, que os sacerdotes falaram, não, nós não vamos jogar isso no gasofilaço não, porque isso é dinheiro de sangue, vamos comprar um campo. Comprar esse campo também foi lá nesse vale, entendeu? E como já foi profetizado pelos antigos profetas, esse vale hoje não tem plantação, não nasce nada lá, né? Então, a gente vê hoje aí uns vídeos, né? Alguma coisa que parece que tem uma árvorezinha aqui, outra lá, meia coisa, mas não sei, né? A história mesmo diz que lá não, e a própria Bíblia diz que lá não nasceria mais nada. Mas ainda assim, um negócio é um campo limpo, uma árvorezinha aqui, outra lá, né? É o que aparece hoje. Então, mas esse lugar ainda existe lá, mas não se pratica mais estas coisas, né? Então, baseado nisso, eu creio que, né, muitos, surgiu essa ideia então de que o inferno é aqui, né? E eu vou falar para você, se aquilo lá não for um inferno, então, né, é um inferno sim, só que, né, é um pouquinho só, uma pitadinha do inferno, porque o inferno verdadeiramente, né, ele existe, né, e ele é algo que
não é como muitos pensam, que tem dois deuses, e o Deus do bem e o Deus do mal, né? E quem vai para o inferno, e o diabão vai estar tomando conta do inferno lá, né? Com uma forca, catucando você. Não. Não existe dois deuses, não existe dois reis, só existe um, é Deus, né? O diabo, ele pode ser, mas tem até uma passagem na Bíblia que fala que ele é Deus com letra minúscula, mas aí ele não é Deus. O sentido ali da palavra é o seguinte: tem pessoas que fazem dele um Deus, isso não significa que ele é. Eu já falei para os irmãos, as pessoas fazem da Aparecida uma rainha, isso não significa, o fato das pessoas fazerem dela uma rainha não significa que ela é a rainha de nada, né? Significa, né? Então o diabo não é rei de nada. Então lá no inferno, né, no final de tudo, né, porque o inferno também não é o final de tudo é o lago de fogo, né? E lá no lago de fogo vai ser lançado todo homem que não creu em Deus, e os demônios, e o próprio Satã vai ser lançado lá, e ele vai estar no sofrimento também, entendeu? E alguns dizem, o Jesus não está lá no inferno. Pode ser que ele não esteja lá, mas Jesus está em todos os lugares, né? Através do Espírito Santo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas ainda que você entenda que ele não está lá, quem comanda lá é ele que está no comando, não é o diabo não, né? Ele que governa o céu, o inferno, a terra, debaixo da terra, o mar, tudo é governado por Deus, é ele que governa. Então, estar no inferno, né, temos que entender como estar fora do desfrute da presença de Deus. Quem está no inferno, ele não desfruta mais de Deus, não tem mais como, né? Mas isso não significa que Deus não tem nada a ver com o inferno, e quem toma conta lá no inferno é o diabo. Não. Agora, tem aquelas pessoas, e muitos, não são poucos, que se dizem evangélicos, que eles são chamados de universalistas, né? Universalistas. Então, por que eles são chamados de universalistas? Porque vem de universo, né? Todo o universo será salvo, todos serão salvos, né? No final, Jesus morreu por todos, né? Jesus não morreu, não amou o mundo? Então, se ele amou o mundo, então, Jesus não morreu pelo mundo inteiro? Então, todo mundo será salvo. Então, quanto mais a gente vai vendo isso, a gente vai vendo que a doutrina calvinista está certa. A gente vai vendo que Jesus não morreu pelo mundo todo, né? A gente vai vendo que, muitas vezes, a Bíblia faz algumas comparações. E por quê? Porque existe uma semelhança, mas não significa que existe uma semelhança em tudo, entendeu? Eu posso fazer uma comparação aqui, por exemplo, que tipo de comparação que eu poderia fazer aqui? Deixa eu ver. Eu posso fazer uma comparação, por exemplo, o Rafael e a Vanete, né? Posso fazer uma comparação? Posso. Posso, né? Se o contexto for falar sobre a altura, eu posso fazer uma comparação. Os dois são altos, amém? Mas isso significa que eles se parecem em tudo? Não, nem em nada, né? Nada. Um é cabeludo, outro é careca, um é forte, outro é mais magro, um é homem, outro é mulher. Prestou atenção? Então, muitas vezes, a Bíblia faz comparações, e nós mesmo, o próprio pastor, quando prega, às vezes, e sobre alguém, mas isso não significa que você se pareça em tudo, né? Então, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bom, então, todos vão para o céu, todos vão se dobrar a Jesus, todos vão se converter. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. Todos vão se dobrar, todos vão reconhecer, todos vão admitir que Ele é Deus. Não vai ter como não admitir, entendeu? Até os que estão no inferno
vão admitir que Ele é Deus, vão saber que Ele é Deus, porque tudo será revelado, não tem mais teimosia, não adianta mais teimar, né? Não adianta mais teimar. Só que tem uma coisa, ali não tem mais arrependimento, e se tivesse, também não ia adiantar nada, porque não tem mais perdão, para quem está no inferno. Ali é o único lugar que vai clamar, vai gemer, vai implorar, e a sua oração não vai ser atendida, se é que vai haver oração no inferno. Então não acredito que vai haver, mas se houvesse, né, ela não vai ser atendida, porque já foi, acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas os universalistas, né, eles creem que todo... E olha, isso não é pouca gente não, essas igrejas grandes aí é tudo universalista. Entendeu? Eles creem que no final, né, Deus é amor. Quem crê que Deus... Essa pregaçãozinha do Deus é amor, esse povo que prega, essa ênfase aí que Deus é amor, é tudo universalista. Eles creem que no final... No fundo, todo mundo vai ir para o céu. Porque Deus é amor e vai acabar perdoando todo mundo. Entendeu? Deus é amor e vai perdoar todo mundo. Só que isso, né, parece que teria até uma lógica se você não conhecesse a Bíblia, né? Se eu não conhecesse a Bíblia, parece que até parece que faz sentido. Mas a questão é que para quem conhece a Bíblia, tem 300 textos que dizem claramente, mas claramente ao contrário. Né? Claramente ao contrário. Né? Então, esse negócio de universalismo, que todo mundo vai para o céu, não existe. Não existe. Agora tem um outro grupo também, que são os aniquilacionistas. Quais são os aniquilacionistas? É que, né, a palavra já mais ou menos diz, né, o que significa, né? Aniquilar. A pessoa morreu, vai ser aniquilado. Né? Por quê? Porque na Bíblia, principalmente lá em Eclesiastes, diz que o homem sem Deus é como um animal. Então, se ele é como um animal, né? Se o homem é como um animal, então ele vai morrer, assim como o animal foi para o açougue, o homem vai morrer e acabou também. Não vai ter sofrimento. O sofrimento vai ser deixar de existir. Né? Só que aí, entre os aniquilacionistas, tem um grupo, uma parte deles, que diverge um pouco. Alguns eles dizem que a pessoa vai morrer, né? E ela vai passar um tempo de sofrimento, mas não é eterno, alguns anos, em sofrimento. Depois ela vai ser aniquilada. Ela não vai ser aniquilada no dia que morrer. Ela vai pagar primeiro, depois ela vai ser aniquilada. Porque o sofrimento não é eterno, porque a pessoa não é eterna. Ela viveu 70 anos, vai pagar eterna, sofrendo eternamente? A questão é a seguinte, a questão não é quantos anos eu vou viver, a questão é que o meu Deus é eterno, e eu pequei contra um Deus eterno. Né? E eu posso não ser eterno em carne e osso, mas em espírito e alma eu sou eterno. O homem também é eterno, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? E o homem é eterno, não é igual aos animais. Então não é porque Eclesiastes diz que o homem sem Deus é igual ao animal. Você prestou atenção à comparação que eu fiz? Fiz uma comparação entre o Rafael e a Ivanete. Tem uma semelhança entre os dois? Tem ou não tem? Tem. Meramente, unicamente na altura. E no resto não tem quase semelhança. Entendeu? Então, o fato de ter uma semelhança não significa que eles são semelhantes em tudo. Então, o fato que, em algum sentido, o homem ser como um animal, não significa que está dizendo que o homem é igual ao animal, no sentido que não tem espírito, que não é eterno, que não tem alma, que não tem coisa. Significa isso? Se você tem um pouquinho de bom senso, você conhece a Bíblia, você sabe que não é isso que significa. Entendeu? Então, mas aí, depois tem também os gnosticistas. Esses, tem outros também, mas basicamente são essas três segmentos aí. Né? Os gnósticos, eles creem que o inferno não existe, porque não existe elementos suficientes que provem. Por exemplo, quem foi para lá? Não? Ninguém foi para lá. Não tem prova suficiente. Então, como é que alguém vai ser condenado
aí para um inferno que não está claro se ele existe. Se Deus fosse condenar alguém para o inferno, ele mostraria de maneira clara que esse tal de inferno existe. Né? Tipo, os gnósticos é esses que acham que, tipo, o índio lá que não tem conhecimento vai para o céu. Né? É mais ou menos isso. Né? Então o índio vai para o céu. E tem, né, os católicos, né? Que também tem uma semelhança ali com os aniquilacionistas, né? Que a diferença que os aniquilacionistas né, que a pessoa vai pagar os pecados, depois ela morre e acabou, não vai nem para o céu nem para o inferno, pronto, certo? Né? E no católico, os aniquilacionistas é uma espécie de um purgatório, né? Só que saiu do purgatório, não vai nem para o céu nem para o inferno, acabou. É aniquilacionista, vai ser aniquilado, vai deixar de existir. O inferno é deixar de existir, não. O inferno não é deixar de existir. Porque se o inferno fosse deixar de existir, a pessoa deitou e rolou, abusou de todo mundo e foi embora sem pagar a conta, né? Foi embora sem pagar a conta, né? Não, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. A Bíblia diz que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo, se não se arrepender e não se dobrar ao Senhor Jesus. Não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Né? Então não existe esse negócio. A diferença é que o purgatório dos católicos não tem nada tão ruim que não dá para piorar um pouco. O dos católicos, esse purgatório, depois do purgatório ainda vai para o céu ainda. Né? Ainda vai para o céu ainda depois do purgatório. Então essas coisas, irmãos, né? Elas não existem. Né? Essas coisas elas não existem. Existe um inferno que já é aqui mesmo, mas a Bíblia fala do inferno mesmo, real, o inferno, né, que é um lugar de tormento, um lugar onde o homem que é eterno, foi feito a imagem e semelhança de Deus, ele vai pagar, ele vai sofrer ali para sempre. Ele vai sofrer para sempre. Temos sempre que lembrar que Deus, uma maneira de Deus mostrar o seu amor é mostrando a sua justiça. Entendeu? Alguém que não é justo, ele não pode ser amor. Né? Então, quando Deus, ele impõe uma pena, a pessoa merece 100 anos de cadeia, e Deus dá 110 para ela, ele não está mostrando justiça. E se ele der para ela 90 também, ele não está mostrando justiça. Nós deveríamos ir para o inferno e ficar eternamente. Não vamos. Mas aí é por causa da sua misericórdia. Porque nós nos arrependemos pela morte de Jesus, então a justiça de Deus foi feita em Jesus. Deus ficou satisfeito quando Jesus morreu, a Bíblia diz. Ele ficou satisfeito porque ali foi feita justiça. Porque Deus não pode cair em justiça. Entendeu? Então, aqueles que não se arrependeram, eles vão ter que pagar exatamente a quantidade exata. Nem um tostão a mais e nem um tostão a menos. Né? Agora, aqueles que se arrependeram e confiaram em Jesus, Jesus pagou por nós. Então, aí não tem nenhuma injustiça, porque Jesus pagou por nós, então foi feita justiça. Mas aqueles que não se arrependeram vão ter que pagar justiça. Certinho. Entendeu? Então, se a justiça é 10 bilhões de anos, e Deus deixa alguém ficar 9 bilhões de anos no inferno, Deus não está sendo justo. Entendeu? Então o que acontece? Quando Deus mostra a sua justiça, ele diz, não, o homem é eterno, né? Foi feito a imagem e semelhança de Deus, ele pecou, ele não se arrependeu, não creu em Jesus, ele tem que ir para o sofrimento eterno. Quem está aqui do lado, que creu em Jesus, que ela fala, nossa, eu tô bem na fita, né? Porque, né? Deus, ele não vai fazer nenhuma gambiarra para não me dar o que ele me prometeu. Ele vai me dar, porque ó, esse aí que fez o errado, ele está dando tudo
ele falou. Ele está sendo fiel, ele está fazendo direitinho do jeito que ele falou que ia fazer com quem fizesse o mal, ele fez. Agora prestou atenção. Deus fala que vai fazer, a pessoa vai para o inferno, que a pessoa vai ser castigada, que ela vai ser isso, vai ser aquilo. Aí o ímpio está lá e você está aqui. Você crê em Jesus, foi na igreja o tempo todo, e ele não faz nada do que ele prometeu fazer para o ímpio lá. Você fala, estou frito, estou lascado. Ele não cumpriu a palavra com o ímpio lá, ele não está fazendo nada que ele prometeu com o ímpio, ele não vai fazer comigo também. Prestou atenção? Você já entra no tormento. Entendeu? Então Deus não tem como manifestar o seu amor sem manifestar a sua justiça. Veja bem, são duas coisas diferentes que caminham juntas. Não, são inseparáveis. Entendeu? Inseparáveis. Né? Aqui nesse mundo, né, é proteção para os bandidos de lá, é proteção para os bandidos de cá, porque esse aqui é o mundo, esse mundo é perdido, irmãos. Esse mundo é perdido. Assim, quem governa, no fundo é Deus, mas aqui quem está governando, nesse sentido, é o diabo. Quer dizer, entendam, estou falando que é o diabo que está governando, porque Deus permitiu por causa do pecado, porque essa é a vontade de Deus. O diabo é só um instrumento de Deus, no fundo é Deus. Quando o diabo mata, quem matou foi Deus. Porque o diabo só mata se Deus permitir, se Deus quiser, senão não. Só quem pode dar a vida e tirar a vida é Deus. Se o diabo pudesse me matar, pudesse matar você sem autorização de Deus, não, nós já tínhamos virado farofa há muito tempo. Há muito tempo. Você entendeu? Então, irmãos, põe na sua cabeça uma coisa. Muitos que estarão em posições muito altas aqui na terra, no céu não será assim. Lázaro, por exemplo, ele estava numa posição muito baixa aqui na terra. Mas lá no céu ele foi para uma posição alta. E o rico ao contrário. Não? E o rico ao contrário, né? E a Bíblia diz que o Lázaro foi para o seio de Abraão. Né? A versão que eu li aqui diz que foi para Abraão, mas em outras versões, o seio de Abraão. O que seria o seio de Abraão? O seio de Abraão é o mesmo lugar que aquele ladrão da cruz foi, o paraíso. Né? Seio de Abraão e paraíso é a mesma coisa. É o lugar que os salvos vão, de início assim. Né? Porque, vamos entender assim, vou falar uma linguagem bem simples para você entender. Vamos dizer assim, tanto o seio de Abraão quanto o paraíso seria uma anticâmara do céu. Uma anticâmara do céu. E o inferno não é o inferno. O inferno não é o fim de tudo. A gente fala do inferno como se fosse algo como o fim de tudo. Não. O fim de tudo é o lago de fogo. O inferno, na verdade, ele é uma anticâmara do inferno, que é o lago de fogo. Que o verdadeiro inferno é o lago de fogo. Né? Então o inferno é uma espécie de anticâmara do... Agora, o que é que acontece? Quando a pessoa morre, né, ela está dormindo. Né? Ela dorme. Algumas linhas teológicas creem nessa bestagem. Que a pessoa morre e entra num sono profundo. Né? Só que isso aí não tem base bíblica para isso daí. Né? Porque o Lázaro morreu, foi direto para o seio de Abraão. O ladrão do lado da cruz também morreu, foi direto para o paraíso. E tem muitos outros casos aí que a pessoa ela vai direto para o céu. Entendeu? E ela está acordada, ela está consciente. Entendeu? Ela está consciente. O Lázaro lá estava consciente do lugar que ele estava, tudo, entendeu? Mas só que, acho que é lá em Tessalonicenses, que fala daqueles que dormem. Entendeu? E aqueles que dormem lá é os que morreram. Você entendeu? Então ele faz uma comparação entre os que dormem e os que morreram. Vou voltar para aquela velha comparação minha. Rafael e a Vanete. Significa que eles são iguais em tudo? Não. Eles são iguais só na altura. Entendeu? Então aquele negócio do sono, o sono, ele significa descanso também.
Entendeu? Ali, é o sono, ela está no sentido do sono, no sentido de descansar, mas não que ela está inconsciente. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia é clara, a pessoa ela está consciente. E não só consciente, como a pessoa quando morre, a pessoa salva, ela vai direto ou para o seio de Abraão ou para o paraíso, que é a mesma coisa, e ela já entra no gozo do seu Senhor. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra na hora, já entra no gozo do seu Senhor. Por que ela entra no gozo? Mas não está no céu ainda. Mas já é uma anticâmara do céu, ela já sabe que o céu está ali, ela já sabe que é para lá que ela vai. Ela já sabe que ela foi salva. Entendeu? Então ela já entra no gozo do seu Senhor, ela já entra na bênção, né? Agora, aquele que morre sem a salvação, ele vai direto para o inferno, não vai para o lago de fogo ainda, né? Porque não houve o julgamento ainda, entendeu? O final só vai depois do julgamento. Só que já se sabe para onde ele vai, ele já sabe. A partir do momento que ele morreu, ele já sabe que ele falhou, ele já sabe que Deus existe. Ele já sabe que o inferno existe, ele já vai saber que ele fez tudo errado. Ele já sabe que ele foi para o lugar de tormento. Ele já sabe que o inferno está ali aguardando. Entendeu? Então a pessoa está na anticâmara do inferno, ele já praticamente entrou no inferno. Por isso que essa tal de anticâmara do inferno também é como se fosse o inferno. Por isso que paraíso e céu é quase a mesma coisa. Tá? Primeiro, que o paraíso deve ser um lugar bom também, né? E segundo, que você já sabe que é lá para o céu que você vai. Então, é igual o cara que acertou na loteria. Ele acertou na loteria, ele não sacou dinheiro da caixa ainda, mas está lá, ele já está na alegria. Não é assim? Né? Mas está lá, ele já sabe que ganhou. Estou aqui comparando. Não estou aqui querendo comparar, acertar na loteria, é parecido em algum ponto, não é parecido com o céu em tudo. Prestou atenção? É isso que nós temos que prestar muito bem atenção. Né? É igual aquela história, né? Mas tem coisa que parece que a Bíblia está dizendo que não bate, parece que está errado. Qualquer hora eu vou falar mais sobre isso, falar sobre a Bíblia. Por exemplo, tem um cara lá no portão, né? E eu vejo o cara lá no portão, eu falo, ele está saindo. Eu estou aqui dentro, né? Mas para quem está lá fora, ele olha e fala, ele está entrando. Eu vi o cara entrando na igreja. O outro fala, eu vi ele saindo. Depende da posição que você está. Você vai ter uma visão um pouquinho diferente, né? E tem muito isso na Bíblia. Isso não tem contradição nenhuma. Não traz nenhuma contradição. A Bíblia é perfeita. Mas às vezes, um evangelista escreveu a história de Jesus na visão dele. O outro escreveu na outra visão dele. Isso só ajuda a enriquecer. Não tem contradição nenhuma, né? Tem até a palavra não é sobre isso hoje. Senão não vai dar tempo, tenho que terminar. Né? Irmãos, preste atenção numa coisa. Lázaro não viu, o texto que eu li aqui, Lázaro não viu o rico no inferno. Mas o rico viu Lázaro no céu, no seio de Abraão. Prestou atenção? Então, existem duas linhas teológicas. Uma diz que quando você morre, você não sabe mais o que acontece lá no inferno. Você não sabe. Né? Você não tem mais consciência do que está acontecendo lá no inferno. Porque se você tivesse consciência do que está acontecendo lá, você talvez teria sofrimento, porque tem um parente seu lá, né? Então tem uma linha teológica que diz que você não tem mais consciência do inferno, né? Mas tem uma outra linha que diz, não, você tem consciência, mas só que você está tranquilo, você sabe que aquilo ali pode ter até um parente seu lá, mas você sabe que foi feito justiça, né? Então, independente de uma linha ou da outra, né? Independente de quem está certo e quem está errado, entendeu? Uma coisa é certa. Ou você não sabe mais o que está acontecendo no inferno, ou você sabe, mas isso não te incomoda mais, porque você sabe que está sendo feito justiça. Entendeu? Nós que somos pecadores, que somos seres humanos, cheios de puxar sardinha para lá e puxar sardinha para cá, né? Eu já vi mãe dizendo, meu filho está preso. Mas ele merece. Foi feito justiça. Ele cometeu o crime. Já vi mãe fazendo isso.
Entendeu? Aqui nesse mundo. Entendeu? Agora, depois do dia que você souber tudo, que tudo foi sendo revelado, você não quer saber. Quem está lá, Deus está certo, Ele fez justiça. A Bíblia diz que nós vamos nos alegrar com a justiça. É difícil para nós hoje imaginar. Você vê o seu irmão lá no inferno e você vai se alegrar. Porque você vai estar consciente que foi feito justiça. E nós vamos nos alegrar com a justiça. Independente se é irmão, se é pai, se é tio, se é avó. Você vai se alegrar com a justiça. Irmão, depois que tudo for aberto, os olhos, é diferente, mudou tudo, irmãos. Mudou tudo. Mudou tudo. Não interessa. Você vai se alegrar com a justiça. E é interessante isso, porque, né? Agora tem o outro lado aqui. O inferno não vai incomodar mais os salvos. O inferno não vai incomodar. Aliás, ele já não incomoda mais a gente. Muito menos depois que a gente for para o céu, então. Ele não vai incomodar. Mas o céu vai incomodar os perdidos. O maior sofrimento do inferno vai ser ele olhar para os inimigos dele daqui da terra, aqueles que ele tanto perseguiu, no gozo do Senhor lá no céu. Esse vai ser o maior sofrimento do inferno. Não sei se é o maior, mas é um dos grandes sofrimentos de quem vai estar no inferno. Porque ele vai estar consciente. O rico estava consciente de onde Lázaro estava, de tudo que Lázaro tinha recebido de bom e de tudo que ele tinha recebido de ruim. Entendeu? E eu não sei se vai ter arrependimento, não acredito que tenha, mas se tiver arrependimento lá no inferno, a oração do inferno não será atendida, porque enquanto quiser ser salvo tem que ser enquanto vida, enquanto estiver vivo, né? Então, irmãos, o inferno é uma prisão perpétua. O inferno é prisão perpétua. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não será atendido. O inferno acabou. Não tem ateu no inferno, não vai ter ateu no inferno. Esse ponto aqui é muito importante. Não vai ter ateu no inferno. Não vai ter. É possível alguém estar lá no inferno e dizendo o inferno não existe. O inferno não existe. Não vai ter ateu no inferno. Nenhum. Nenhum para remédiozinho. Né? Todos vão dizer, eu me lasquei. Todos vão reconhecer, Jesus Cristo é Deus. Só que aí é tarde demais, para eles não vai adiantar nada. Todos vão se dobrar. Se dobrar no sentido, reconhecer. E talvez até se dobrar literalmente, mas ali não tem mais perdão. Ali não tem mais perdão. Né? E as pessoas que estiverem no inferno, talvez eles se dobrem no início, mas depois eles vão, o ódio que eles têm, que eles tinham de nós, vai triplicar. Lá só haverá ódio mais ódio mais ódio. Ódio mais ódio mais ódio. E no céu, esse amorzinho que nós temos aqui, que a gente se ama, vai triplicar também. Mais amor e mais amor e mais amor. Amor perfeito. Entendeu? E lá no inferno, ódio perfeito não existe. Mas ódio no seu nível máximo. Né? Ódio no seu nível máximo. Entendeu? Então, não existe esse negócio de fugir do inferno, inferno não existe, porque Deus é amor, Deus não vai... E uma das coisas que o inferno ele precisa ser eterno, sabe por quê? Que o inferno ele precisa ser eterno? Daqui a 500 bilhões de anos, a justiça de Deus ainda vai estar sendo feita. Olha lá a justiça de Deus, ele falou que eles iam ficar lá para sempre, eles estão lá até hoje. Entendeu? A justiça de Deus, ela precisa ser manifestada para sempre. Ela não pode se manifestar agora e depois parar. Entendeu? Assim como o amor de Deus é eterno, a justiça dele é eterna também. Irmãos, não brinquem com as coisas de Deus. Se você é alguém que vem para a igreja de vez em quando, não tem muito compromisso, vou dizer para você, você vai para o inferno? Não. Quem sou eu? Não. Mas eu não arriscaria se eu estivesse no seu lugar. Eu não arriscaria, não. Pastor, mas se eu fui escolhido, mas sabe o que acontece? Nós somos calvinistas, é verdade, a gente crê. Mas esse mesmo calvinismo, a mesma doutrina calvinista que diz que Deus nos escolheu, essa mesma doutrina também diz que nós também temos que escolher Ele. Né? Essa mesma doutrina também diz que nós também temos que escolher Ele. Né? Então cabe a você escolher a Deus também.
e se arrepender dos seus pecados, ter um compromisso com Deus. Entendeu? Porque, olha, eu acho que eu uso bastante essa expressão, mas essa é uma expressão que retrata melhor o que é o cristianismo hoje em dia. As pessoas estão brincando de ser crente. As pessoas estão brincando com Deus. Brincando com Deus. E a Bíblia é bem clara, com Deus não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Entendeu? Esses dias eu estava vendo, morreu o pastor, a igreja gigante. Aí sai os podres tudo do pastor. Sai os podres. Né, o pastor parece que matou a mulher, parece que foi que matou, parece que não sei o que lá. É uma confusão tão grande, coisas cabeludas. O pastor morreu. Aí passa mais uns dias, morre a esposa de um outro pastor da igreja gigante. Aí parece que as coisas são mais cabeludas ainda. Aí parece que o cara tem filho lá nos Estados Unidos, sei mais não sei o que lá. Falei, não pela minha bondade, não para que eu possa venha me orgulhar. Mas eu vou falar um negócio para você. Tem hora que são umas faísquinhas lá em casa com a minha esposa, tem hora que eu penso assim, puxa, eu acho que eu não sou muito bom marido, acho que eu não sou muito bom pai, acho que eu não sou muito bom, acho que está ruim o negócio e tal. Mas olha, não pela minha bondade, mas pela misericórdia de Deus, se eu morrer não tem nada de grave que possa vir a me desabonar. Nada, posso morrer sossegado. Posso morrer sossegado, tranquilo. Tranquilo. Né? Entendeu? Pela misericórdia de Deus. Que a coisa está feia, viu, irmãos? Por quê? Porque o povo fica brincando de Deus. Porque, sabe por quê? Esse povo não acredita muito no inferno, não. Você acha que um pastor que tem amante, que tem filho com outro, ele acredita no inferno? Ah, pelo amor de Deus. Você acha? Você acha que o crente que deve todo mundo, cheque sem fundo para cá, agora não tem mais cheque, né? É outro tipo de calote. Cheque sem fundo, que não sei o que lá. Você acha que um cara desse acredita no inferno? Ele não acredita, não. Quem acredita no inferno tem temor. Quem acredita no inferno tem temor. Quem acredita no inferno não põe a sua vida em risco, não. E o inferno existe. Se você crê nele, ele existe. Se você não crê nele, ele existe do mesmo jeito. E o dia que você for para lá, se alguém daqui for para lá, Deus ajude que não vá ninguém, mas é inevitável, vai ter gente do nosso meio que vai ir para lá. Aquele que for para lá, o dia que você chegar lá, acabou a incredulidade. A partir dali não tem mais ateu. Acabou a incredulidade. Enquanto você acha que fogo não queima, a criancinha acha que fogo não queima. Até o dia que ela botou a mão ali. O dia que ela botou a mão ali, ela passa a acreditar que o fogo queima sim. Entendeu? Pessoas podem não acreditar que o inferno existe, mas a partir do momento que ele for para lá, acabou a incredulidade. Não tem mais ateu. Ele vai dizer, inferno existe porque eu estou nele. É isso que ele vai ter que dizer. É isso que ele vai ter que admitir, é isso que ele vai ter que se dobrar. Ele vai ter que dizer, Jesus estava certo. Jesus, ele era verdadeiro, ele falou a verdade. É nesse sentido que ele vai ter que se dobrar. Não é no sentido que ele vai se converter no inferno. Que a Bíblia diz, todo joelho se dobrará. E aí os universalistas dizem que todo mundo vai ir para o céu. Que todo joelho vai se dobrar e todo mundo vai se arrepender. Não. A Bíblia não diz isso. Nós não podemos pegar versículo isolado e distorcer ele. Vamos ficar de pé, irmãos. Isso aqui foi a introdução. Isso aqui foi a introdução para a palavra que eu vou ministrar sobre o inferno domingo que vem e no outro domingo. Uma palavra que eu preparei sobre o inferno. Isso aqui foi só a introdução. Não? Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, fecha os teus olhos. Senhor Deus, o inferno existe e eu estou em paz. Eu estou em paz porque eu sei que eu não vou para lá. Porque eu creio no Senhor Jesus. Eu creio na obra que o Senhor Jesus fez há 2000 anos atrás. E eu vivo em função disso. Eu vivo para Deus, para os meus irmãos. E não é porque eu vivo de maneira A ou B que eu vou ser salvo, mas eu vou ser salvo porque o Senhor Jesus me salvou, porque Ele morreu na cruz, e eu creio na obra redentora de Jesus Cristo,